Vamos lá então continuar nosso curso de teoria dos números, e na aula passada a gente falou um pouco sobre máximo divisor comum, até relacionamos os racionais, os inteiros, e aí, para não ficar um negócio muito distante, eu vou definir aqui, para nossos interesses, um conjunto de números racionais em relação à soma e multiplicação. Né? O que é números racionais aí? É um conjunto de números que a soma e a multiplicação são definidos da seguinte maneira: A sobre B, né? A está dividido por B, A na razão a B, né? Mais C sobre D é igual a AD mais CB dividido por BD. O que é bem interessante, às vezes o professor, isso é um comentário para o pessoal do ensino médio, se preocupa só em fazer a definição sem relacionar com essa definição aqui, que eu acho que é mais interessante do que começar a ensiná-la se preocupando com MMC. Olha só isso aqui, eu vou pegar aqui propositadamente o 6, que é múltiplo do 3. Então, a pessoa ensina o MMC, né? Aí ele fala, olha, o 6 é o menor múltiplo, então a gente usa o 6. Mas, se eu utilizar essa ideia aqui, eu não preciso me preocupar com o MMC. Eu posso fazer a simplificação, se for o caso, no final. Então aqui, ó, 2 está para 3, né? 2 terços, ou 2 sobre 3, mais 4 sobre 6, 4 sextas. Então vai ficar, ó, AD, 2 vezes 6, AD, mais 3 vezes 4, certo? E sobre 3 vezes 6, sem me preocupar com MMC. Ou seja, eu vou pegar um múltiplo qualquer, tá bom? E a multiplicação é bem simples também, né? 2 terços vezes 4 sextos. Claro que o negativo aqui também vai ser utilizado sem problema nenhum, tá? Então, você tem aqui 2 sobre 2 vezes 4, 3 vezes 6. Você utiliza isso daqui para achar essa situação aqui de soma e subtração. E aí você pode trabalhar isso de forma voltada para o MMC, né, para o cálculo do MMC e tudo mais, mas não precisa, tá bom? Então, o conjunto de naturais é definido a soma por essa forma e a divisão, né, a multiplicação por esse daqui. E a subtração e a divisão, zero problema. Por quê? Porque aqui eu posso acrescentar o menos 4 sobre 6, né? Que na prática fica 2 terços menos 4 sextos, tá? Então ficaria a mesma ideia aqui, ó. 3 vezes menos 4, ficaria a mesma ideia aqui, ó, sem problema nenhum. A divisão é só você pensar no seguinte: o que é a divisão? O que a gente pode pensar da divisão? É sendo o oposto da multiplicação. Tá? Então você pode trabalhar com esta ideia. Não vamos desenvolver isso agora, mas só para você ter uma ideia sobre isso, tá bom? Uma coisa interessante, a definição de soma e multiplicação no conjunto dos números racionais mostra que uma fração A sobre B, né, por essa definição, eu vou pegar uma fração A sobre B é zero, se e somente se A igual a zero. Por quê? Porque ele não pode ser B, né? O denominador, aquele que dá o nome, por isso o nome denominador, não pode ser zero. Pois quando A está para B dividido por B igual a zero, então nós temos o quê? Que A vai ser zero que multiplica B, e isto igual a zero. Também, se A igual a zero, então, se A igual a zero, então, A dividido por B sobre B igual a C, isso implica que zero igual a B vezes C, e daí, né? Ou isso implica também, né? Que C igual a zero, sendo que B é diferente de zero, tá? Bom, isso aí são implicações, né? Consequências da situação, dessa definição aí da multiplicação e da soma, da adição, melhor dizendo, tá bom? Pois bem, vamos conversar aqui sobre uma proposição, e antes da proposição eu queria só chamar a atenção para o oposto. Deixa eu só
botar aqui assim. Chamar a atenção para o oposto, tá? O que é o oposto? Bom, o oposto de um número racional A é o seu negativo, né? Menos A sobre B. Isso quer dizer o seguinte, né? Isso quer dizer o seguinte, que A sobre B, A por B, menos ou mais o oposto, né? Mais o oposto, vai dar quanto? 0, tá? Essa é a nossa definição de oposto. E a partir daí a gente pode depreender a diferença, né? A subtração. A diferença de dois números racionais é definida então como sendo a soma com o oposto, tá bom? Então, você pode, a partir daí, por exemplo, perceber o seguinte, que A sobre B vai ser a soma ou a subtração, né, a soma com o oposto de C sobre D, ou a subtração de sobre C sobre D, tá bom? Essa é a diferença, ou a subtração, certo? Então, isso que a gente vai utilizar como fato mais à frente. E aí, claro que aquela, por exemplo, a subtração, ela vai ser igual ao quê? A AD menos BC sobre BD. Tá bom? Que é o que a gente tem normalmente aí. Beleza, então vamos aqui tratar de uma proposição do seguinte. A primeira proposição, aliás, dentro da proposição, né? Dois números racionais A sobre B e C sobre D são iguais se e somente se A vezes D, produto de AD, é igual ao produto de BC. Tá bom? Que muita gente, né, quando pula lá, por exemplo, vai ensinar a regra de 3, fica dizendo lá o produto em cruz, não sei o que e tal, pulando um monte de passos, um monte de definições, tentando facilitar a vida dos estudantes, né? Mas aí perdendo um monte de fatos e definições matemáticas. Infelizmente, a gente vive hoje um ensino muito pragmático e essas coisas acabam se perdendo um pouquinho nas explicações dos professores. Então, seria interessante sempre conhecer isso. Outra parte dessa proposição é a seguinte: se C é igual a A sobre B é um número racional, então C vai ser também igual a A que multiplica uma constante, um valor K, sobre B, que multiplica também esta mesma constante. Lembrando que aí é uma outra forma da gente enxergar o produto por uma fração unitária, né? A sobre B, que multiplica K sobre K, que é uma fração unitária, né? K dividido por K sempre vai dar 1, certo? Então, a não ser que a gente tenha tratando do zero aí, onde K tem que ser diferente de zero, evidentemente. Tá bom? Então, obviamente, isso também vale para todo número racional não nulo K, certo? Bom, vamos ver como é que a gente poderia demonstrar essa ideia aí, né? Se A está para B, assim como C está para D, então, né, A sobre B menos C sobre D, uma vez que eu posso subtrair os dois lados por C sobre D, né, vou somar com o seu oposto de C sobre D, isso é igual a zero, certo? Logo, a gente pode concluir o quê? Que AD menos BC está para BD e isso é igual a zero, certo? Isso implica o quê? Como BD tem que ser diferente de zero, isso implica que AD menos BC, ou CB, tem que ser igual a zero. Então, o que é que a gente entende aí? Que AD tem que ser igual a BC, tá? Reciprocamente, o que é que nós temos aí? Da igualdade AD igual a CB ou BC, como eu coloquei, tá? BC, após a divisão por BD, após a divisão por BD, segue que A sobre B igual a C sobre D. Tá bom? Tranquilo, né?
Bom, vamos ver então, esse aqui é para a gente demonstrar o item 1, né? Vamos ver aqui o item 2, certo? Para demonstrar o item 2, observamos que se C é igual a A sobre B, se então, o que é que a gente segue aqui? Que A é igual a BC, certo? Bom, para todo, continuando, para todo número inteiro K, vale a igualdade. A, produto de A por K, é igual ao produto de C, B por K, certo? Vamos supor, então, K diferente de zero, né? Supor K diferente de zero, certo? Então, temos que C é igual a A dividido por A vezes K dividido por B vezes K, certo? Tranquilo? Chegamos de um jeito. Agora vamos fazer a recíproca. Reciprocamente, porque tem que a ida e a vinda, né? Reciprocamente, se C é igual a A vezes K, produto de AK sobre BK, K é um número inteiro não nulo, já assumimos isso no anterior, né? Temos que, isso implica que CB, ou BC, né? Só para ficar do mesmo jeitinho que a gente estava aqui, comutativa, tranquilo. BCK vai ser igual a A vezes K. E isso implica o quê? Que CB menos A vezes K vai ser igual a quanto? A zero, uma vez que K é um fator comum aos dois. Sendo K diferente de zero, a gente já assumiu isso. Isso implica que CB igual a A. Tá? Ou seja, que bom, hein, baixinho? Ou seja, C é igual a A sobre B. Tá bom? O caso geral para K, o número racional não nulo, é semelhante também. Então, resumindo, a gente pode anunciar o seguinte teorema. Um número racional C é igual a uma fração A é igual a uma fração A por B se e somente se A é igual a produto de A. Aliás, se e somente se C é igual a AK sobre BK para todo número inteiro K. Tudo bem? Para todo número inteiro K. Então, este é o nosso teorema. Isso leva a gente a algumas outras propriedades, assim, para a gente refletir. Por exemplo, uma propriedade interessante dos números naturais é perceber que os naturais estão contidos, né, no naturais como zero, que estão contidos nos inteiros, que estão contidos nos racionais. Tudo bem? Onde, como sabemos, os racionais, o Q é um conjunto que tem todos esses números com essa propriedade, e que pelo teorema precedente, a gente pode definir como sendo o quê? Que é o conjunto, né, que tem essa sentença aqui. É todo o conjunto, aí essa clássica, né, que a gente pode colocar na forma da fração A sobre B, de tal forma que A e B pertencem a Z,
aos inteiros, onde, né, sempre bom, porque há uma indefinição quando a gente tem a divisão por zero, certo? Isso aí a gente vai até explorar na parte de cálculo, limite e tudo mais, e é isso que a gente vai entender. Então, de fato, a inclusão, né, quando está dentro naturais, dentro dos inteiros, dentro dos racionais, deve ser lida como os inteiros e é identificado como um subconjunto dos racionais. E essa identificação é dada explicitamente, né, pela seguinte função. Função que explicita Z, né, estando como subconjunto de Q, onde N tende aqui ao N sobre 1, certo? Então, associa um número inteiro N a qualquer número racional N sobre 1 apóstrofe. Então, neste momento, a gente não vai entrar aqui numa discussão de números reais e complexos, ou então os p-ádicos, né? E sistemas de numeração não comutativos. Não é o nosso interesse aqui. Mas todos esses sistemas de numeração são fundamentais para a criação e também, né, a resolução de certos problemas em teoria dos números. Por enquanto, mencionamos que, por exemplo, historicamente, na época do Fermat, o estudo de números no contexto de uma área da matemática, conhecida hoje como teoria dos números, basicamente se limitava aos estudos e uso de números naturais e inteiros. Então não explorava outros números, né? Claro que com o avanço do tempo, o aumento de conhecimentos, gradualmente outros sistemas de números, como os racionais, reais, complexos, p-ádicos, foram mais e melhor entendidos e ficaram à disposição de estudos de teorias dos números e seus problemas mais avançados e mais complicados até, né? Assim, esses sistemas foram aplicados cada vez mais nesta área da teoria dos conjuntos. Bem, como contrapartida dos números racionais existem os números irracionais, nós não estamos definindo números reais, né, nesse nosso curso, mas utilizando em várias ocasiões os números reais. Tá? Isso vai ser utilizado. Uma maneira para imaginar que os números reais existem é considerar um eixo, né, que tem origem e é infinito, o OX, do sistema de coordenadas. Todos os elementos neste eixo são números reais. Pode também marcar os números naturais e inteiros, mas não é possível marcar os números racionais e reais. Uma vez que é impossível por causa da infinitude, né, de números que tem, por exemplo, entre 0 e 1, entre 0 e 0,5, entre 0 e π, sei lá, entre 3 e π, e assim vai, a gente não consegue. Até o próprio π não dá para marcar, né, porque a gente não tem um ponto exato. A gente pode ter uma tendência ali, uma proximidade. Dentro do conjunto dos números reais, o número real é chamado como um número irracional. Se e somente se ele não é racional, ou seja, eu não posso colocar na forma de uma razão, certo? Por isso o nome racional, razão, né? A divisão entre dois inteiros. A existência, então, de números irracionais é uma das descobertas da escola grega, né, antiga. Os gregos, então, sabiam que a hipotenusa de um triângulo retângulo isósceles com lados iguais à unidade, ou seja, o número 1, não poderia ser um número racional, né? Fração de dois números inteiros. Divisão de dois números inteiros. Fracionar, né? Dividir, separar. A observação deles não estava baseada na aritmética, mas estava baseada na geometria de conceitos geométricos de medidas dos segmentos de reta, né? Porque é tudo construído no lápis, compasso, né? E régua. Mas hoje é uma tarefa fácil demonstrar, por exemplo, que raiz de 2 é um número irracional. Até em muitos cursos de história da matemática começa por essa ideia aí, fazendo esse tipo de consideração. Então, pois bem, por hoje, nessa aula aqui, a gente usou o que a gente precisava usar aqui dos racionais, e mais à frente vamos seguindo aí nossas ideias. Tudo bem? Até a próxima aula.